Se você quer saber como a nutrição funciona de verdade, seja para assumir sua própria dieta ou então para adquirir conhecimento ou saúde, fica comigo que o tema de hoje é sobre a base da vida e as calorias, do que somos feitos e como geramos energia. Bom, primeiro a composição corporal de um corpo humano adulto é de 60 até 70% de água, tá? Então, antes de nós falarmos sobre comida, a gente precisa entender essa composição corporal. Nosso peso seco, ele é dividido então entre essa porcentagem de água e o restante é músculos, ossos, órgãos e gorduras, tá? Então, o papel da água é essencial para a vida, porque ela é um solvente universal e todas as reações químicas no nosso metabolismo, incluindo a quebra dos alimentos, acontecem no meio aquoso. Então, sem a água não tem o transporte de nutrientes nem a produção de energia. E antes de falar sobre a origem da caloria, eu preciso salientar uma coisa. Calorias é uma coisa e quilos calorias é outra. Repara que a gente sempre vê um K antes do cal, né, de calorias, que significa 1000, significa quilos, enquanto calorias seria apenas gramas, tá? Mas de certa forma nós comentamos dessa forma mais simples, porque se fôssemos medir a nossa dieta através de calorias, na questão de gramas, sem o K antes, ficaria números muito grandes, tá? Então, só salientando isso que quando a gente se refere a calorias é quilocalorias, tá bom? Mas a definição científica da origem da caloria foi com o aquecimento da água, sendo que a definição é a cada uma caloria, no caso quilocaloria, é a quantidade de energia necessária para elevar a temperatura de 1 litro de água em exatamente 1 grau Celsius. E era medido por um calorímetro. No laboratório colocavam um alimento dentro de uma câmera cercada por água e ativava fogo nele. E quando queimava totalmente, o alimento liberava calor. Se a temperatura do litro daquela água subisse 4 graus Celsius, significava que o alimento tinha 4 calorias. E existe a ponte para o corpo humano. Nosso corpo ele não coloca fogo nas coisas, né? Mas é uma coisa bem equivalente, que é a oxidação celular. É uma queima bioquímica lenta, tá? Nós queimamos os alimentos na presença do oxigênio dentro das mitocôndrias. Então, a energia dessa queima não serve só para gerar o calor e nos manter na nossa temperatura habitual, mas principalmente para produzir o ATP, que é a nossa verdadeira bateria celular, no caso, nossa moeda de energia para contração muscular e funções vitais. Lembrando que contração muscular envolve também o batimento cardíaco, que sem ele não existe a vitalidade, né? Então, não só funções musculares, seja você que pensou em musculação, algum esporte, mas também toda a contração dos órgãos, né? E precisamos também entender que a gente tem um gasto energético e ele é dividido em 3 para dar o valor total, que é o GET. São eles a taxa metabólica basal, que é basicamente a manutenção das funções vitais. É o que você gasta de quilocalorias para se manter. Imagina que você acordou e dormiu o dia inteiro, não se moveu, simplesmente ficou ali acordado. Você está vivo, então você vai gerar um gasto calórico só por estar vivo, vamos dizer, né? E também tem um efeito térmico dos alimentos. Para você absorver, fazer a digestão dos alimentos, você vai gastar energia também. E já fica aqui um spoiler, a proteína tem um fator termogênico maior do que os outros alimentos, tá? Mas isso a gente vai discutir mais para frente, os detalhes. A aula de hoje é um pouco mais introdutória sobre calorias e água. Bom, e atividade física também entra nessa equação. Seja simplesmente para você sair, da sala para a cozinha, da cozinha para a sala, enfim, isso também vai gastar uma energia que é calculada para nós estabelecermos qual é o gasto energético total. Então existe o balanço energético, a lei da termodinâmica. Existem 3
maneiras principais, né? Que é o superávit calórico, o déficit calórico e o equilíbrio calórico. O superávit você vai comer mais do que você gasta, portanto você vai ganhar peso. O déficit calórico é o oposto, você vai comer menos, portanto você vai abaixar seu peso corporal. E o equilíbrio que você tende à manutenção, a manter. Tá? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre os macronutrientes, que muito provavelmente você já ouviu, sobre carboidrato, proteína e gordura e as funções deles. Então a gente vai destrinchar o que tem essas calorias, são esses macronutrientes, tá? Então, de certa forma, aqui nessa aula nós entendemos que nosso corpo é um ambiente aquoso e ele precisa de energia, caloria para funcionar. Então, siga para a próxima aula sobre os macronutrientes.